Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Infelizmente chegou o fim da nossa semana. E aí, o que você achou? Será que o time vai apresentar um protótipo bacana utilizando o conceito do Serving Driven Why? Você já conhecia? Você já está utilizando? Deixa aqui nos comentários para a gente saber o que você achou. Então, no episódio de hoje, nós vamos ver o encerramento da nossa dramatização, onde a equipe vai mostrar se deu certo ou não o projeto. Além disso, teremos um bate-papo com especialistas do mercado sobre o conceito do Serving Driven Why, abordando tanto aspectos técnicos quanto aspectos mais gerenciais e de cultura necessários dentro da utilização do Serving Driven Why, como por exemplo, modularização e design system. Então tá muito recheado de conteúdo esse episódio, bora lá assistir. E se você ainda não se inscreveu no canal da Zup, inscreva-se, porque estamos acabando a semana Serving Driven Why, mas vem muito mais conteúdo por aí. Bora lá? Oi, Mari, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certinho também. Hoje tá meio friozinho aqui. Ops! Olá, olá. Oi, Rafa. Oi, Rafa. Tudo bem? Oi, gente. Boa tarde. E aí, Ti? Oi, Ti, tudo bem? Tudo jóia. E galerinha? Fala, Luqui. Opa! E tu? Oi, Lucas. Ah, quem tá aí? Time? Oi, Beleza? Estou de volta aí. Não consegui entrar, mas tava bem legal lá o evento. Inclusive tem uns brindes aqui. Depois quando acabar a pandemia, eu mando para vocês, tipo, óculos escuro, caderninho, tipo, todo bonitão. Tem até um aqui que eu acho que o seu filho que ia gostar, Carol, máscara. Aí tinha vários modelos, o nosso lá foi do Hulk, máscara do Hulk. Eu achei sensacional. Podia escolher meia ou máscara, eu escolhi a máscara. Eu quero máscara! E ele que adora o Hulk, bicho, ia ser ótimo. Tô curioso para ver aí a POC. Eu dei uma conversada com o Thiago. Acho que vocês fizeram aí uma coisa legal, mas não vou dar spoiler, porque ele disse que ainda não apresentou pro resto do time. É verdade. Vou mostrar aqui então para vocês. Compartilhar a tela. Para que vocês virem aí. Me avisem, por favor. Combinado. Opa! Tô vendo? Estamos vendo. Então, eu já rodei aqui o back-end, o BFF. E aí, agora a gente vai ver aqui no Android. Já até rodou aqui, eu tinha posto para buildar. Ô, louco, já tá com design system. Ficou muito bom. Isso. Já tá bem encaminhado, assim. Já tem muita coisa funcionando aqui. Por exemplo, aqui quando você muda de cor, ó, ele já altera o preço, de acordo com o que você altera. Você pode escolher os tamanhos aqui também, ó. Tá bem funcional, assim, nosso primeiro protótipozinho. E tudo server driven, né? A gente conseguiu colocar toda a responsabilidade, a gente consegue alterar essas coisas aí de acordo com o estado, né? E tudo no servidor, a gente não vai precisar atualizar a versão da loja. Exato. Muito mais prático, né? Foi um desafio tanto, né, pra gente, mas assim, acho que o resultado no final foi bem satisfatório. Na hora que você falou, Carol, eu fiquei bem chateado. Porque, assim, confesso que eu até desanimei, mas a Mari salvou a gente aí e o resultado ficou muito bom. Isso aí tudo tá no servidor, a gente consegue parametrizar tudo. E isso daí vai ser espelhado no Android e no iOS. Então, conseguimos. Exatamente. Muito bom, fiquei feliz, tá vendo? Vocês ficaram chateados comigo, mas foi um ponto para vocês aprenderem mais, Lu. A gente teve a Mari aqui, que deu esse show, que foi ótima pra gente, né? Essa pessoa transformadora que trouxe um monte de coisa pra gente aprender e salvou, né, essa POC. Ai, gente, que é isso? Tá sem graça.
Ah, eu fico sem graça assim, gente. Foi uma hipótese, né? Bom que deu certo. Muito Parabéns aí, Mário, parabéns ao time. Show de bola. Com certeza. Eu acho que o Agora- parabéns é coletivo, gente. Eu só dei a ideia. Vocês é que foram atrás e arrasaram junto também. Agora que é a parte legal, a gente precisa terminar tudo, precisa organizar nossos estoques, precisa atualizar as coisinhas. Acho que o microserviço tá ficando bem bonito e parabéns para nós. E é só o começo, né? Parabéns Bora. aí, time. É isso. Boa. Boa. Fechou, então? Sextou. Carol, Sim. eu vou falar com a Mari daquele ponto lá que eu falei para você, que é do Fernando, o Ike, que eu conversei com ele lá no evento. Eu vou só falar com ela aqui e aí a gente conversa depois também. Sem Se problema. puder ficar mais um minutinho, Mari. Posso sim. Então falou, Valeu. time. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Falou, galera. Valeu, tchau. Até mais. Então, como a Carol falou dos testes AB para mim, e foi por acaso, a gente estava conversando no WhatsApp que vocês estavam fazendo, o Serving Devil Eye, aí o Fike, né, o apelido dele, Fernando Ike, ele trabalha num produto que chama Charles, que justamente é uma evolução, ele falou, é um novo conceito, evolução de teste AB, dá uma olhada, foi, tipo, tudo por acaso, assim, meio que vocês estavam fazendo, eu estava lá no evento e aconteceu. Então, aí a gente tá para marcar uma conversa lá com o time deles. Então, aí como a Mari tá aí tomando essas frentes, e tá participando em todos os times, rotacionando, aí eu falei para Carol se ela não emprestava ela aqui para o nosso time também para dar uma pesquisada aí. Tudo bem por você, Mari? Você ajuda o Ezequiel nessa parte? Com certeza, gente. Vamos nessa. Eu fiquei super empolgada aprendendo sobre Server Driven Why. Tenho certeza que essa evolução aí que o Fernando Ike tem pra gente vai ser muito bacana também. O que a gente puder fazer para melhorar os projetos, né? Tamo aí. Então eu vou só bater um ranguinho e que eu tô com fome. E aí a gente marca eu te ligo, sei lá, eu vou marcar e te mando o invite. Aí a gente Isso, fechou. Só me manda o invite que a gente vai. Beleza. Então, tchau, tchau, galera. Eu vou indo Tchau, lá. gente. Tô Tchau, morrendo de gente. fome. Falou. Opa, Oi, Eze. Tudo bem? Cenário novo aí, Mari? Ai, você viu só? Vim para um cantinho diferente aqui da casa hoje. Tá virando youtuber agora, mudando aí, testando os cenários e tudo. Não, mas Você viu só? bem legal, mas nem é sobre isso. Eu queria parabenizar pelo projeto lá do Serving Devil Eye. Acho que ficou uma solução obrigada. muito bacana. Parabéns pela pesquisa e entrar em contato com o pessoal. E aí, como seu trabalho foi muito bom, a gente já tem mais trabalho para você. Então, inclusive eu ia participar, mas eu tenho que sair. Preciso buscar um negócio na farmácia ali. Mas tem uma reunião marcada com o pessoal do Charles. O que aconteceu? A gente começou a fazer mais testes AB lá com a versão nova usando Serving Devil Eye. Só que aí o pessoal viu que essa turma do Charles lá, eles trabalham uma coisa a mais do que teste AB, um conceito de acho que é de deploy em círculos, e aí você consegue fazer segregação eu acho que eles vão te explicar melhor. Eu ia participar, mas realmente eu vou ter que descer para ir lá buscar. Aí qualquer coisa, se der tempo, eu entro. Mas se você puder ir acompanhando, como você fez lá com os outros, e repassar pra gente aí depois desse conhecimento, que eu acho que é uma progressão realmente do nosso trabalho lá com o Serving Devil Eye. Entendi. Não, fechou. Nossa, já tô super curiosa, porque eu nunca ouvi falar em deploy em círculos. Eu acho que vai ser bem legal a apresentação. Não, vai ser bem legal. E qualquer coisa, se você pedir para eles para gravar, porque aí a gente apresenta lá pro time depois. Fechado. Vou fazer isso sim. Beleza, Mari. Eu vou descer rapidão, que já tá tocando ali. Tô meio atrasado, então... Obrigado novamente aí pela sua disposição, tá bom? Imagina, eu vou te contando tudo assim que eu falar pro pessoal, tá bom?
Não, qualquer coisa eu tô no WhatsApp, tá bom? Fechado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, bom dia. Bom dia. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tudo certo, Tudo e jóia. você? Por aí. Tudo tranquilo também. Nossa, eu queria muito agradecer pelo tempinho aí de vocês. Me falaram super bem sobre o projeto. Tô mega curiosa para saber o que é esse Deploy em Círculos. Não me lembro agora se o pessoal já contextualizou um pouquinho para vocês o projeto, mas a gente é um e-commerce de roupas, né? E a gente está no momento que estamos fazendo várias atualizações na nossa stack, né? Então, a gente agora começou a adotar a construção das nossas aplicações usando Servant Driven UI, né, para tornar mais dinâmico esse processo. E agora a gente está no momento de querer acelerar nossos ciclos de teste e validação de hipóteses. E aí me falaram que esse Deploy em Círculos pode super ajudar a gente. Então eu vim para cá na expectativa de conhecer um pouco mais sobre o projeto e entender como que esse tipo de deploy funciona na prática. Nossa, bom demais. O Ezequiel Perfeito. tinha falado um pouquinho com a gente, né? Deve ter uma situação pra gente que, por exemplo, vocês queriam fazer ofertas especiais pro pessoal do Sul que precisava de uma roupa de frio, uma coisa do tipo, e pro Nordeste, assim, um tipo de roupa totalmente diferente. Enfim, eu acho que, pela conversa que a gente teve inicial, acho que o Charles vai encaixar muito bem no cenário de vocês. E, inclusive, eu queria até agradecer, porque, assim, tá sendo muito legal essa nossa interação com a comunidade, a gente tá crescendo e se desenvolvendo muito, sabe? Eu acho que como um projeto open source, isso é muito importante. Obrigada demais. Imagina, obrigada a vocês. Perfeito, Você Mari. conta pra gente aí a apresentação? Só se for agora, vamos direto ao ponto, né? Bom, o Charles, ele vem para te ajudar a entregar o produto para o seu cliente, né? E como você disse, você quer gerar versões diferentes para nichos e pessoas diferentes. E você quer, além de entregar para o cliente, né, essas versões e sua aplicação e valor para ele, para entregar valor para ele, você precisa deixar sempre online seu serviço, né, seu produto. Ou seja, você quer diminuir seu erro budget. Bom, então o Charles ele vem para agregar muito valor nisso. Então eu vou te falar um pouquinho então de como funciona hoje, né? Hoje a gente tem os deploys tradicionais, como você já deve conhecer. E eu acho que é por isso que você está aqui no Charles, porque eles não devem te atender muito bem, né? Então, a gente tem hoje uma esteira de deploy, né, que acontece, que a gente tem os ambientes de development, de staging, de pré-prod, de produção. E a gente também tem técnicas para poder entregar esse deploy, né? Então, a gente tem, tipo, o Blue-Green, a gente tem o Canary, a gente tem o Feature Flag, a gente tem o A/B Test. Só que todos eles trazem um downgrade junto, né? Então... Por exemplo, o Blue-Green, você tem você tem o downtime zero da sua aplicação, né? Ou seja, a sua aplicação ela vai conseguir transitar entre versões de forma transparente e sem ter um downtime ali, sem deixar ela fora. Mas você tem que ter o dobro da infra, porque você duplica a sua infra para poder chegar nesse nível de downtime zero, né? A gente tem o Canary também, só que com ele você tem uma difícil escolha dos usuários, você não tem muito controle, então você quer deployar, sei lá, uma aplicação, como você disse, né, no sul e no norte, mas você não consegue definir, né, escolher esses usuários que vão receber essa aplicação, de fato. Tem a Feature Flag, que acho que nenhum desenvolvedor gosta muito, que você vai poluir todo o seu código e vai ficar de difícil manutenção, né, e tem o A/B Test, né, que tem essa segmentação também totalmente limitada da sua base. Então, o Charles, que ele é um Continuous Deployment e Continuous Delivery, ou seja, além de ele entregar o produto fazer o deploy, né, de forma totalmente atômica, ele também consegue te entregar versões diferentes. Resumindo para você, assim, ele não só traz um conceito de... Ele não é só apenas um CD, ele traz uma nova técnica para você deployar para seus clientes, que nada mais é do que o deploy em círculos. Esse é um conceito novo, criado pelo Charles. Ele é fácil de implementar, de plantar e ter um menor impacto na sua infra possível. E, além disso, ele tem...
remove todos aqueles problemas que todos o cenário atual hoje tem, né? Isso, todas as outras técnicas hoje tem. Então, a gente tem downtime zero, a gente tem múltiplas versões ao mesmo tempo, a gente tem implantação gradual, com ciclos, né? Com esse novo conceito. E, além disso, a gente gerencia cluster de Kubernetes, onde quer que ele esteja. Na Azure, GCP, entendeu? Qualquer um desses lugares. Você conhece o conceito de Kubernetes? Sim, inclusive até fazer um comentário de que eu acho que assim, a galera do projeto já vai amar só porque tem Kubernetes, porque todo mundo é meio fã, assim, sabe? Nossa, bom demais. Que legal. Então o pessoal já utiliza e já conhece, então. Sim. Que bom, então. Bom, então aqui, esses são os 4 pilares do Charles, né? A gente tem o pilar de deploy, ou seja, a gente faz deploy de forma atômica, de forma segura, né, e resiliente. A gente tem o conceito de metodologia, ou seja, a gente consegue criar ciclos, ou seja, a gente consegue segmentar a sua base com o que sua imaginação permitir, né, vamos dizer assim, por geolocalização, por persona, por nichos que você deseja, assim, sabe? Muito amplo mesmo. Além disso, na metodologia, a gente tem o conceito de board, onde você consegue gerenciar não só o seu deploy, mas também você consegue gerenciar a sua equipe, né? Todo o processo de desenvolvimento para se chegar no deploy. Sim. A gente tem o pilar de dados, que são as métricas de um ciclo, as métricas de um deploy e a implantação gradual de um deploy, né? Então, você consegue segmentar a sua base em pequenos ciclos e fazer a implantação gradual daquilo até chegar no mar aberto, que também é um conceito que a gente traz de deployar no mar aberto, seria deployar para todos os usuários da sua base. E a gente tem também o pilar de configuração, que é onde a gente configura todos os clusters, né? Você consegue configurar, igual eu falei do Kubernetes, você consegue configurar na GCP, no Azure, na AWS. E além de toda a configuração de workspace, de permissionamento, né? Você consegue dividir bem seus desenvolvedores ali, quem tem acesso ao quê, quem pode fazer o quê, né? Então, você tem todo um controle bem bacana, assim, de toda sua equipe. Beleza, mas falando deploy em ciclo, então, que é o que a gente quer saber, né? O que é isso, né? Como que a gente faz isso? A gente tem o conceito de segmentação, a gente cria um ciclo a partir de uma segmentação, que é onde eu te falei, se sua imaginação permitir, você vai conseguir segmentar sua base que você quer. Então, é muito simples mesmo, você pode ver aqui do lado, esse já é o Charles, todo dark mode, todo dev-friendly, né, vamos dizer assim. Total. Então, você consegue ali definir tudo a chave, né, a condição, o valor que você quer, e segmentar a sua base mesmo em regras e em grupos, né? Aqui a gente tem um deploy em ciclo, a gente gerando, já deployando as releases, né, nos ciclos. Então, como você pode ver, tem 2 ciclos ali, cada abinho daquela ali é um ciclo, e eles estão fazendo deploy de forma paralela, então você não só consegue fazer um deploy, mas consegue fazer vários ao mesmo tempo, para personas diferentes, né, para ciclos diferentes. Então, é algo bem otimizado, né? Então, e isso tudo que eu estou te falando aqui, sem todos aqueles problemas que a gente citou das técnicas atuais, né? Então, a gente tem a infra bem otimizada e tudo funciona de forma muito, muito otimizada mesmo, sabe? Sim. Então, e aí você consegue, com isso tudo que eu te falei, com deploy em ciclo, que é bem simples, né? Você pode ver, você consegue validar diversas hipóteses com o número de usuários que você deseja. Aqui está com o maior número de usuários, mas você pode definir a quantidade de usuários que vai receber esse deploy, aonde, como e quando. Bom, eu te passo. Esse foi um overview do Charles, assim, bem simplista, né? Uhum. Mas nossa, espero que... mas
Desculpa, eu já fiquei mega empolgada, assim, porque eu acho que casa demais com o que a gente precisa, acho que o que a Mônica falou é muito verdade, tem um match aí, e o que eu achei mais interessante é além dessa questão simultânea, né, de você deployar ao mesmo tempo para diferentes segmentações, você ter a chance de acompanhar os resultados disso à medida que isso vai acontecendo, né, então... olha tanta coisa que a gente já consegue tirar de insight e otimizar mesmo o processo, né? E tudo por uma mesma plataforma. Então, nossa, muito obrigada, Sim. Douglas. Eu já adorei assim, a apresentação. Imagina a demo. É muito completo mesmo. Desculpa, Mônica. Não, eu só queria acrescentar que, por exemplo, você vai ter uma equipe que vai dar suporte aos seus usuários, né? Caso aconteça algum problema. Então, como a gente trabalha com esse conceito de círculos, a gente tem APIs que te falam quais círculos aquele usuário está caindo. Então, se vocês receberem algum chamado de reclamação, etc., que talvez não foi pegado nas métricas que vocês estão analisando, o pessoal que está atendendo os clientes de vocês vão conseguir ter essa informação muito fácil, sabe? Para saber, olha, esse cara está caindo nessa versão. Aí chama os desenvolvedores, chama alguma outra equipe para poder analisar direitinho. Mas, vamos para a demo então, né? Vamos. Vou compartilhar a tela. Você dá um stop aí, por favor, Douglas. Agora. Ok. Vou tomar uma água aqui, porque eu tô até um pouco nervoso mais de apresentar isso aí também. Igual você falou, você tá um pouco nervosa aí, né, de tal, assim, de ter conhecido o Charles, mas até eu tô também de te apresentar isso. Vocês conseguem ver aqui a telinha do Charles? É muito empolgante. Sim. Beleza. Então, quando você entra no Charles, essa é a sua primeira visão, sabe? Você tem a visualização de todos os workspaces que você tem acesso, os usuários que estão cadastrados, enfim. Essa visão, na verdade, é uma visão de root, né? Que tem esse controle de qual usuário deve ser criado, etc. E aí tem esse ponto aqui, que é dentro do workspace, que você consegue configurar toda a sua infra, igual o Douglas disse, né? Eu consigo setar aqui quem são as pessoas que podem acessar esse workspace. E quando a gente fala em workspace, ele pode representar, por exemplo, o seu ambiente de desenvolvimento ou até mesmo o seu ambiente produtivo, né? Onde você vai criar seus círculos e afetar os seus usuários. E aqui a gente tem algumas séries de configurações, que depois eu vou te mandar o link da nossa documentação, para você dar uma olhadinha. E vamos então para a parte da nossa demo que a gente preparou para vocês. Nós temos uma aplicação que a gente chama aqui de quiz, que é basicamente um questionário sobre o Darwin, Charles Darwin, que inclusive a gente, assim, deu o nome do nosso produto baseado nele, sabe, na teoria da evolução. Então, entendi. Eu vou entrar aqui sem informar nenhum dado aqui que está solicitado. Isso aqui, são todas as informações não são obrigatórias. Então, quando eu entro aqui no quiz, a gente tem uma versão padrão. E essa versão padrão, ela tá com alguns erros. O primeiro antes de eu até mesmo marcar a minha ideia de qual seria a resposta correta para isso aqui, já tá aparecendo aqui, você tá certo. Não faz sentido, né? Então, ok, marquei aqui, eu acho que a resposta dessa questão é creating an idea, tananã. Só que eu errei, né? Deveria ter sido essa daqui, a resposta correta. Então ele mudou aqui e falou, olha, você errou. Só que tem um segundo bug ainda nessa nossa aplicação, que eu posso vir aqui, trocar a minha resposta e beleza, tô certa. E aí eu vou seguindo e vou respondendo. Então, vamos supor que isso aqui é a sua versão padrão, que você tem lá, que todos os seus usuários estão acessando do seu e-commerce. E tem esse erro. Então, você tem uma ideia de como você poderia corrigi-lo. Então, o seu time de desenvolvimento vai trabalhar no discovery, talvez, na idealização de como seria a tela ali do front para poder corrigir isso, ou até mesmo no back-end. E vocês vão gerar uma versão nova para poder ser testada, certo? Sim. Então, aqui no Charles, quando a gente vem nos círculos, a gente tem um círculo chamado default. O círculo default, ele representa nada mais do que essa sua aplicação que é acessada por todo mundo. Não tem nenhum tipo de segmentação aqui. Então, aqui a gente tem a informação, olha, a release que foi deployada por último é essa quiz fail, que está com erro.
No caso aqui, a gente não vai entrar muito a fundo em métricas, acho que a gente pode marcar um outro papo depois, porque assim, é um trabalho que a gente vem desempenhando muito massa, que está sendo muito bem evoluído, sabe? Acho que merece Sim. outro papo. Com certeza, vamos marcar. E aqui a gente tem informação de quais módulos estão deployados. Por exemplo, no caso aqui da nossa aplicação de quiz, a gente tem 2 módulos. A gente tem o back-end e o front-end. Então aqui tem a informação, né, de qual é o nome da minha aplicação e qual é a versão que está deployada. Então, ok. Vamos supor aqui, então, que o seu time criou um novo círculo para testar uma hipótese. E vocês criaram aqui uma segmentação. Eu vou editar a segmentação aqui para mostrar para você tanto que é, tipo, tranquilo você editar isso. Quando a gente cria a segmentação, a gente se baseia nas informações que você tem dos seus usuários. Então, vamos supor aqui que você tem o estado e você fala que para entrar nesse círculo, o estado da pessoa que está acessando tem que ser igual a Pernambuco. Mas, vamos pegar o exemplo aqui da nossa aplicação. Eu poderia utilizar outros argumentos. Eu poderia usar a idade, poderia usar a cidade, o bairro. Pensando, por exemplo, que você queira segmentar São Paulo numa forma mais granular. Você poderia pegar o bairro também. E aí, a gente tem algumas condicionais que te dá suporte para isso, sabe? Vamos supor que, em vez de estado, eu colocasse aqui a idade do usuário. Então, eu tenho que falar assim, olha, quando o usuário tiver uma idade maior que 30 anos, ele vai entrar nessa minha versão aqui que eu estou testando. Então, seria basicamente isso. Aí, assim, só citando mais um pouquinho, caso você tenha grupos diferentes de segmentações, você pode brincar muito aqui com os argumentos lógicos que a gente suporta. Hoje a gente pode colocar um OR ou um AND, enfim. Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui para a nossa demonstração só o estado igual a Pernambuco, tá bom? Tá bom. Então, prosseguindo. Aqui, por causa do nosso tempo, né, eu já deixei uma release implantada. Mas, assim, se eu quiser trocar minha release, é muito fácil. Basta eu vir aqui, selecionar qual que é o módulo que eu estou tentando fazer o deploy, seleciono o componente e falo qual que é a versão que eu quero implantar. E aí eu vou fazendo as combinações que vocês quiserem, sabe? Então, ok. A gente criou esse círculo onde, se a pessoa for do estado de Pernambuco, ela vai acessar essa versão. Então, vamos testar isso na nossa aplicação? Vamos. Ok. Então, eu vou vir aqui e colocar o Pernambuco. Falando que eu moro nesse estado. Se eu der um start, eu já fui redirecionada para uma nova versão. E como que eu posso perceber isso? Lembra do macaquinho que estava aqui já falando a resposta, que você acertou? Não. Ele já não está existente. E também tem outro ponto, por exemplo, eu vou marcar... a gente já sabe qual é a resposta certa, né? Mas eu vou marcar aqui uma errada. Tá vendo que aqui, nesse momento, ele já não falou, nossa, a certa era essa daqui e tal. Então, é uma versão completamente diferente. Então, vou marcar aqui, vou marcando. E no final, ele falou, olha, você acertou 0%, tudo errado. Essa aqui é a nossa teoria de que essa versão, as pessoas burlariam menos o nosso quiz. E é legal que você pode ir testando com as pessoas e vendo a quantidade de pessoas que está acessando. Tá vendo aqui que já está mostrando pra gente algumas métricas que estão sendo sensibilizadas? Latência, erro. Erro a gente não tem nenhum, né? Mas a ideia é isso, sabe? Tipo, você ter essa criação bem simples da sua segmentação e já fazer o deploy ali da sua aplicação. Você tem alguma dúvida nesse ponto aqui? Alguma coisa que eu não deixei muito claro? Não, tá super tranquilo, assim, eu já consegui, à medida que você ia falando, eu já consegui imaginar muitas coisas que a gente poderia aplicar no nosso projeto. Achei muito legal essa coisa de você já identifica o erro e você já cria um círculo, ou você cria uma segmentação para poder solucionar isso, né? Então, muito bacana, Mônica, muito bom mesmo. Bom demais. Então, o foco que a gente tinha aqui para te mostrar era realmente os círculos, mas depois a gente pode ter um papo sobre as hipóteses, né? Que no caso
é igual o Douglas disse, né? É uma forma que a gente criou para que você organize as suas hipóteses, porque assim, o Charles ele é muito direcionado a hipóteses, né? Então, vamos supor que você utilize alguma ferramenta hoje já para fazer uma gestão do seu time, mas você queira talvez fazer isso de uma forma diferente no Charles. A gente dá esse suporte, sabe? Nossa, gente, eu queria agradecer demais, assim, foi muito rica essa apresentação. Com certeza o Charles é uma evolução de teste AB e de outros testes de hipóteses, outros formatos que a gente já tem no mercado, né, sem dúvidas. E eu queria aproveitar e ver com vocês depois a agenda para a gente marcar um novo papo, porque eu queria trazer o pessoal de DevOps e de produto para a gente cruzar os times e ver como a gente consegue aplicar o Charles nessas duas realidades, assim, nessas duas frentes nossas aqui. Não, claro, com certeza. Pode contar com a gente. E aí, Mari, a gente tem a nossa landing page que tem assim, os atalhos para todos os nossos outros sites, para essa documentação, para o nosso repositório. É charlescd.io. Então, certo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar lá, que vai estar lá o nosso suporte, etc. E a gente continua em contato. Fechou, então, combinado. Entre em contato com vocês e a gente marca uma agenda para conversar com o pessoal. Beleza, fechou. Obrigada, Combinado, gente. obrigado, Imagina, obrigada a vocês, gente. Fala, galera, estamos aqui encerrando a nossa semana 7 Devil Eye. Como mencionado anteriormente, vamos fazer um bate-papo aqui com especialistas sobre 7 Devil Eye, né? Parece que a equipe conseguiu resolver o problema deles lá com 7 Devil Eye, um caso muito específico. Mas e aí, quando a gente está em um aplicativo que já existe, um aplicativo grande, quais são as implicações disso na equipe, desempenho? Então a gente vai bater um papo aqui com o André Sala sobre tudo isso. Primeiramente, agradecer o André pela disponibilidade de estar aqui hoje e se apresenta aí para a galera, André. Valeu. Bom, começando já um pouquinho mais formal, meu nome é André Sala, como o Ezequiel já falou. Eu sou especialista mobile no Itaú, mais especificamente no IT do Itaú. Eu comecei com TI já tem alguns anos aí, uns belos 10 anos. Hoje estou aqui como especialista mais voltado para iOS, que é a minha trajetória começou mais com iOS, mas, cara, especialista multiplataforma, tanto Android, iOS, já um pouquinho híbrido também, apesar de não ter tanta profundidade num híbrido da vida, mas, cara, passei por bastante coisa, já tive um conhecimento grande aí com N plataformas. Então, assim, de uma forma bem resumida, esse é meu histórico aí no desenvolvimento mobile e no desenvolvimento de software de modo geral. Tem uma piadinha que ele não contou, mas tem um apelido dele lá dentro do time que é quando surge aquele problema cabeludo, é hora de chamar o André. Então acho que deve ter um André sinal, tipo um bate-sinal. O pessoal às vezes brinca que eu quebro o galho de todo mundo ali, mas é bem por aí mesmo. Vamos puxar aqui pro 7 Devil Eye, então, justamente você falou aí da sua experiência, então, você já passou por ele em algum momento, e não é um conceito tão novo, né, mas qual que foi a primeira vez que você ouviu falar ou utilizou o 7 Devil Eye? Cara, ouvir falar e utilizar tem um range aí bem grande, até porque o 7 Devil Eye, ele não é um conceito nada novo. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi, acho que 2012, alguma coisa do tipo, mas mesmo quando eu ouvi falar, ele já não era um conceito tão novo, porque eu assisti uma gravação da WWDC que já era de anos anteriores, então quando eu ouvi falar a primeira vez, já não era novo. Quando eu usei, de fato, foi muito mais recentemente, até porque desde dessa introdução do conceito, até de fato ele ter sido mais caído na graça dos desenvolvedores, das empresas de um modo geral, passou-se um bom tempo, né? Então, eu ouvi falar dele inicialmente em 2012, 2011, não sei exatamente, mas comecei mais a utilizar muito mais recentemente, principalmente aqui no contexto do IT, a gente quis trazer esse conceito para dentro, porque
o Server Driven UI, ele ajuda a gente em N problemas que a gente não conseguiria resolver de uma forma fácil, nativamente, sem esse conceito do Server Driven UI implementado. Então, a gente percebeu que esse conceito de Server Driven UI ajudaria a gente a resolver problemas que eram problemas praticamente do dia a dia mesmo. De a gente ter features que precisavam ser alteradas muito rapidamente e a gente não tinha como fazer isso de uma maneira muito rápida, né? A gente tinha todo o gate ali entre o desenvolvimento e chegar no usuário. Acho que você acabou respondendo a primeira pergunta que eu ia fazer, que é o que o pessoal mais pergunta, assim, que eu já ia jogar logo de primeira. Qual que é a maior vantagem e desvantagem? Então, acho que justamente o que você falou, né, de conseguir atualizar. Sim, cara, porque, assim, o Server Driven UI, ele resolve o nosso problema de levar o conteúdo direto para o usuário final. Porque as pessoas, às vezes, podem pensar, tipo, é só uma forma de você burlar, não burlar propriamente dito, mas uma forma de você evitar cair naquele processo de app review, de subir para a loja e tudo mais. Só que não é só isso, porque a gente está falando de levar o conteúdo direto para o usuário final, entendeu? Então não é só o tempo de subir o aplicativo para a loja. Subir o aplicativo para a loja é só o nosso primeiro passo. O segundo passo é o usuário, de fato, baixar esse aplicativo da loja, atualizar esse conteúdo. Então, às vezes, a gente pode conseguir subir ali nos melhores dos dias, em um dia, o aplicativo para a loja. Só que até o usuário, de fato, atualizar isso, vão, sei lá, quase uma semana, entendeu? Rolou na semana aqui que a gente está gravando, a semana de lançamento do Pix, e vários bancos fintechs tiveram problema, então tá muito relacionado aí que você falou, o pessoal não atualizou o aplicativo e teve problemas, então acho que é uma grande, talvez a maior vantagem, mais do que passar a loja, esse tempo de atualização, que realmente não é todo mundo que deixa na atualização automática. E aí acho que já fica um gancho que, então é uma coisa que ajuda muito a galera de produto, vai brilhar os olhos, assim. Sim. Mas também não é como diria aquele velho artigo lá de 86, não existe bala de prata na engenharia de software. Então, quais seriam uns pontos, assim, em termos de produto, de liderança, que você considera dentro de um produto que utiliza ou que vai utilizar Server Driven UI? Eu acho que, assim, a pegada do Server Driven UI é justamente você conseguir se aproximar do usuário muito mais rapidamente. Você ter essa proximidade do desenvolvimento do produto para o usuário final. Então, assim, eu acredito que, em termos de produto, um produto que tenha essa dinamicidade, essa necessidade constante de estar próximo ao cliente, tanto de conhecer o cliente, de entender o que ele precisa e trazer para ele isso de uma maneira rápida. A gente também tem a questão, como você comentou, da liderança, porque isso daí precisa ser uma coisa muito bem pensada e estruturada dentro do seu processo como um todo, entendeu? Você simplesmente levar conteúdo para o usuário não quer dizer que esse conteúdo tenha valor, tenha uma qualidade ideal. Então você precisa conhecer bem o seu usuário. E conhecer bem o seu usuário, você precisa de uma coisa ágil, de uma coisa dinâmica para você poder ter essa proximidade. Não adianta você tomar reviews de dias ou de, sei lá, sprints, o que quer que seja. Isso daí é muito dinâmico, é muito rápido. Então, isso permite que o pessoal da liderança e o pessoal estratégico tenha como pensar melhor as suas ações, guiar isso daí muito mais rápido, porque o feedback é contínuo, o feedback é dinâmico. Você, naquela máxima que tem, você erra rápido para poder acertar mais rápido. Você corrige os seus erros muito mais rápido do que se você fosse seguir um processo padrão ali de desenvolvimento de software, de coleta de feedback e tudo mais, entendeu? Essa dinamicidade que o Server Driven UI traz, eu acho que é uma das coisas mais fantásticas ali, ainda voltando um pouco na questão das vantagens do Server Driven UI. Exatamente. Cara,
é isso, você conseguir ter esse feedback mais rápido, você conseguir experimentar mais rápido, então isso faz o produto se tornar muito mais dinâmico, muito menos engessado, não só o produto, mas o processo como um todo, sabe? Aproveitando esse gancho que você falou de colher feedback e melhorar o seu produto, o que você acha que um desenvolvedor precisa saber de teste AB e se o Server Driven UI, ele se encaixa bem nesse cenário, na sua opinião, ou como ele se encaixa? Sim. Cara, sim. Vamos começar do começo. O Server Driven UI é uma coisa, teste AB é outra. As pessoas às vezes tendem a confundir, associar, tipo, eu preciso do Server Driven UI para fazer teste AB, ou o Server Driven UI é uma ferramenta de teste AB. Não, cada um é uma coisa. Você pode fazer teste AB sem Server Driven UI e você pode usar o Server Driven UI sem necessariamente usar nenhum recurso de teste AB dentro da sua aplicação. Agora, o Server Driven UI facilita muito você utilizar uma ferramenta de teste AB. Por quê? Porque ele permite justamente você ter essa dinamicidade de levar o conteúdo para o usuário. Você consegue fazer um teste AB de um modo muito mais dinâmico. Porque o teste AB, ele não é simplesmente trazer o conteúdo para o usuário, tem todo um processo envolvido ali dentro, tanto do conteúdo em si, da escolha do público-alvo, da delimitação tanto de usuários quanto de tempo que esse teste AB vai rolar, e depois a parte mais de ciência de dados que entra ali na análise desses dados, de entender os resultados. Então, o Server Driven UI é uma ferramenta que se encaixa perfeitamente nessa necessidade do teste AB, que é de levar o conteúdo para o usuário e você conseguir experimentar isso de uma forma dinâmica. Eu só tomaria um pouco de cuidado quando a gente fala de teste AB, porque, é que nem eu falei para você, eu já vi isso acontecer, então eu sei que as pessoas confundem um pouco o lance do conceitos. Exatamente, do Server Driven UI com o teste AB. Para ficar claro, Server Driven UI serve para fazer teste AB, mas não se limita a isso. Você pode fazer muito mais. Exatamente. Você pode, para fazer o seu teste AB, você pode utilizar o Server Driven UI para tirar o melhor que tem dele, mas não é que ele sirva para isso. Inclusive, é uma das coisas que você pode fazer teste AB sem Server Driven UI também. São abordagens, tecnologias diferentes, mas quando em conjunto trabalham bem. Então, aproveitando e fazendo um gancho com o que você falou anteriormente de liderança e a pipeline do seu produto, a gente, quando fala em Server Driven UI, a gente tem Design System, aí fala de componentização, abstração, seja da camada de UI, seja de negócio, tudo isso envolvendo boas práticas. Então, talvez uma biblioteca de UI para o seu projeto, e Server Driven UI é uma coisa que se encaixa muito bem, assim. E, de certa forma, você vai estar fazendo uma boa prática de Design System. Sim, com certeza. Cara, uma biblioteca de UI, um Design System, ele, ao meu ver, ele é uma peça fundamental para você conseguir, tanto para você manter a ordem dentro da sua aplicação, quanto para você implementar um conceito de Server Driven UI. Por quê? Não necessariamente você precisa ter um Design System para poder utilizar Server Driven UI, mas é bom porque você não precisa, a cada componente que você vai colocar na tela, especificar detalhes que são sempre os mesmos, por assim dizer. Por exemplo, no caso de um aplicativo de e-commerce, onde você tem uma lista com células de um produto, por exemplo. Você tem uma imagem no canto, a descrição do produto, o nome do produto, preço, enfim. Você não precisaria especificar para o seu aplicativo, no Server Driven UI, cada um desses detalhes. Onde fica a imagem, a posição dela, o tamanho dela, a margem dela, porque tudo isso é padrão, isso é da sua aplicação. Então, você componentizando isso, você dizendo para ele, olha, eu preciso utilizar uma célula de produto com a imagem X, o título Y, a descrição tal e o preço tal. Pronto, você fez ali a declaração da sua célula, ele vai exibir a sua célula da forma como você precisa, sem precisar especificar margem, tamanho. A imagem tal, ela tem 24 pontos de largura por 24 de altura, que fica 16 pontos da margem superior esquerda. Você não precisa especificar nada disso, porque isso já é padrão, isso já está na sua biblioteca de UI. Então, isso facilita infinitamente você utilizar
o conceito do Server Driven UI e também facilita, se você já não usa isso na sua aplicação, é uma coisa que você deveria considerar, de fato, mesmo que você não utilize o Server Driven UI, porque isso facilita muito a sua vida mais para frente. É uma caixa de Lego onde eu quero uma peça vermelha, precisa construir do zero, seja para fazer a sua montagem. Você vai montar bloquinhos e conseguir construir sua interface, entregar o seu produto com mais qualidade, porque você já sabe o que está esperado, e mais agilidade também, acredito. Exato. Tanto que no desenvolvimento, um dos codinomes que surgiram foi justamente esse, de Lego, porque a ideia era justamente essa, da gente ter componentezinhos que se encaixavam, ligavam e fazia a magia acontecer, sem precisar você ir no detalhe de cada micro coisinha que você fosse fazer, sabe? Então, bacana. Isso daí ajudou muito e tem ajudado muito no nosso desenvolvimento. Consistência também, né? De uma feature para outra. Exato. Novos desenvolvedores chegando ao time, você consegue, aprende aqui a nossa biblioteca de UI e constrói sua nova feature. A pessoa não vai... Uma ficou com 10 pixels, outra ficou com 11. Todo mundo vai estar no mesmo patamar. Exato. Um caso que eu já vi acontecer foi, por exemplo, a gente ter um toggle e esse toggle, ele tá de uma forma em um lugar, uma forma padrão da aplicação, e em outro lugar ele tá de uma forma customizada, tanto de cores como look and feel, tudo tá diferente, entendeu? Aí passa uma impressão ruim isso. Tanto da imagem do produto mesmo, eu não falo nem em termos de código mesmo, mas para o usuário final isso passa uma impressão muito ruim. Falta um pouquinho de cuidado. Sim. Você comentou lá que, inclusive, é uma talk da WWDC de 2010, que eles falam de, nem é Serving Driven UI o termo que eles utilizam, é fornecendo uma experiência remota, e aí realmente é mais recente que caiu no gosto aí das empresas em aplicativos. Eu até digo que quem cunhou o termo foi o Airbnb, falou, e foi em detrimento do uso de um framework híbrido, que eles utilizavam React Native para ter compartilhamento de uma feature entre Android e iOS, aí trocaram isso pelo Serving Driven UI. Então, a pergunta, né, como a utilização atual em grandes players em detrimento de um framework híbrido. Como você vê essa relação? Cara, eu acompanhei na época tanto a ascensão quanto o declínio do React Native ali dentro do Airbnb, e eu vi que um dos fatores que pesou nessa decisão do Airbnb foi a questão da resistência dos desenvolvedores em adotar esse padrão híbrido, vamos assim dizer. E, cara, eu entendo, por um lado, porque é uma forma de programar completamente diferente. Para quem é desenvolvedor de uma plataforma, sei lá, Android ou iOS, é uma forma de você pensar, de você programar, o conceito do desenvolvimento em si, ele é baseado no que a plataforma te disponibiliza. E quando você passa para um conceito de desenvolvimento híbrido, você está pegando toda aquela stack de React Native, daquele conceito de, vamos dizer assim, abstrair as coisas para funcionar, entre aspas, das duas plataformas com um só código. Então, eu entendo o lado dos desenvolvedores que tiveram essa rejeição, e também sei que, em questão, apesar de isso ter evoluído muito desde o PhoneGap da vida, lá nos primórdios, até hoje, as soluções de desenvolvimento híbrido evoluíram muito. Então, performance hoje eu já não sei dizer se é uma barreira ali para você utilizar um híbrido ou um nativo. Mas eu acredito que, no caso do Airbnb, ele ter optado por um padrão de desenvolvimento voltado ao Server Driven UI e não ao híbrido, é porque o Server Driven UI, ele dá para você a mesma experiência de você conseguir fazer um hot deploy, por exemplo, subir uma funcionalidade ou um componente novo, mudar a experiência do usuário em tempo praticamente zero ali de você fazer o deploy e estar na mão do usuário. Só que você também não tem aquele limitador de, poxa, eu tenho toda uma equipe aqui
de desenvolvedores Android, de desenvolvedores iOS, e agora simplesmente vou ter que falar para o pessoal, ou vocês aprendem, ou vocês não fazem mais sentido aqui, ou ter que contratar gente de fora no mercado, sabe? Você perde a expertise que você já tem. Então, você consegue unir essas duas vantagens que tanto tem no híbrido quanto que o Server Driven UI traz, entendeu? Então, eu acho que isso daí foi o que pesou bastante ali dentro dessa decisão deles partirem para o Server Driven UI. E é justamente isso, porque você já tem uma stack de conhecimento. Às vezes o seu aplicativo, ele nasceu nativo e agora você vai ter que falar para o pessoal, olha, as novas features que a gente vai desenvolver vai ser híbridas. O pessoal, às vezes, não tem conhecimento. Isso aí, você vai ter que arcar com a curva de aprendizagem, você vai ter que arcar com os erros e com os acertos ali que o pessoal vai ter durante essa fase de aprendizagem, até que a coisa esteja, assim, em céu de brigadeiro, como o pessoal fala. Mas, então, a gente tem esses poréns ali para você poder trazer isso daí. Já com o Server Driven UI, não. Isso daí até uma coisa que eu já encontrei um pouco de resistência das pessoas, é que elas dizem que, agora com o Server Driven UI, eu não vou mais, eu vou programar tudo back-end. Cara, não, você vai programar para a sua plataforma ainda, entendeu? O que vai vir do back-end vai ser consumido pela plataforma. Você vai ter que continuar desenvolvendo na sua plataforma. Não muda essa forma como você desenvolve. Só muda a forma como você vai consumir as coisas e trabalhar essas coisas dentro do seu aplicativo. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que, assim, cara, foi uma boa sacada tanto do Airbnb como as outras empresas que adotaram esse conceito, porque elas vão poder ter ganhos muito grandes, principalmente em tempo de mercado, cara. Inclusive, nem é o objetivo demonizar nenhuma tecnologia, então, porque eu acho que não existe tecnologia errada, existe cada tecnologia para algum projeto. Então, voltando aí ao assunto do React Native, e agora ao mais queridinho aí da galera, o Flutter, mesmo que você faça um aplicativo com essas tecnologias, você ainda consegue utilizar o Design System e Server Driven UI também. Então, não necessariamente você elimina, porque você tem as duas plataformas em uma base de código. Com certeza, porque o Server Driven UI, ele é um conceito. Então, esse conceito você pode aplicar ele em N situações, né? Você pode aplicar esse conceito no nativo, você pode aplicar esse conceito no híbrido, e você pode ter as vantagens dele em qualquer um desses mundos, do híbrido, do nativo, do que quer que seja ali. Você ter uma biblioteca de Design System, tanto para o híbrido quanto para o nativo, vai ter os ganhos de você ter essa biblioteca de UI ali dentro da sua aplicação. Um não elimina o outro. Server Driven, exatamente. Eles convivem muito bem, entendeu? Como você falou, não é uma demonização de uma tecnologia ou de outra. O Server Driven UI não nasceu para derrubar ou substituir o React Native, o Flutter, o que quer que seja. Ele nasceu para agregar valor na tecnologia que você escolheu. Cara, se o seu projeto não faz sentido, você ter plataformas separadas, Android ou iOS, se o seu tempo de mercado precisa ser mais rápido do que você consegue para desenvolver duas plataformas, você quer desenvolver um código só que teoricamente funciona para as duas, cara, você tem que utilizar que faça mais sentido para o seu negócio, para o seu projeto. Você trazer esse conceito do Server Driven UI, do Design System, para dentro dele, você só vai estar agregando valor, seja no nativo, seja no híbrido. Inclusive, nos bastidores, o André deu um exemplo muito bom que o próprio hot reload da plataforma React Native ou do Flutter, você pode considerar como um Server Driven UI local, porque você tem uma atualização ali de um servidor local, então, de certa forma, você já está usando o conceito. Aí tem um outro ponto que a galera sempre pergunta, que é, mas então eu vou vir toda a informação, não só de dados, mas dados e estilo na minha API, e aí desempenha, vou renderizar o meu componente, vai demorar mais, demorar menos,
vai consumir mais rede? Então, assim, quais seriam os prós e os contras nesse sentido? Eu acho que existe um pouco de equívoco também em alguns pontos. Sim. A questão da rede, ela é, vamos dizer assim, um pouco relativa, porque ele, de fato, ele consome um pouco mais de rede, porque, de fato, ele vai precisar retornar mais dados para poder montar a sua tela e tudo mais. Só que se você tem um design system bem conciso, bem estruturado, são muito poucas informações extras que você vai precisar retornar da sua API para poder montar a sua tela. Por exemplo, se você tem que passar, como eu citei no exemplo anterior, o tamanho da imagem, a margem, a cor, tudo isso daí você tem que especificar, você vai aumentar o seu payload, você vai aumentar os dados que retornam e, de fato, vai consumir mais rede. Mas se você já tiver uma célula ali estruturada no seu design system, célula produto, você só vai precisar desinformar que aquilo lá é um tipo de célula de produto e passar os dados que você já passaria de uma forma ou de outra, dos produtos e tudo mais. Então, eu acho que assim, o consumo de rede ele está muito relativo à forma como você implementa isso daí. Se você implementar um Server Driven UI junto com um design system, cara, as perdas que você vai ter em questão de rede são mínimas mesmo. E a questão do desempenho é uma outra questão que as pessoas às vezes falam, demonizam um pouco. E, poxa, eu vou ter que renderizar em tempo real ali, os componentes e tudo mais. Cara, já não é muito diferente do que você faz hoje, entendeu? Porque você tem ali no seu código, seja um Chibi, um storyboard no iOS, um XML no Android, nada mais é do que um arquivo texto contendo todo ali dentro, todas as especificações. Ó, aqui é um botão, a altura tal. É basicamente isso que você já tem hoje na sua plataforma, entendeu? Então, e como você está unindo somente um descritivo a um componente nativo, você não tem uma perda de desempenho ali. A única, vamos dizer assim, perda de desempenho que você poderia ter é se você tiver com uma conexão de internet um pouco ruim, e aí ele vai demorar mais tempo para pegar o payload, entender o que ele precisa desenhar na tela e jogar na tela, numa primeira vez. Por exemplo, você não tenha isso em um cache ou coisa do tipo. Você implementa esse conceito de cache ali dentro do seu app também. Então, cara, eu acho que assim, essa questão de desvantagens ou vantagens em termos de desempenho, em termos de rede, são muito mais relativos à forma como você implementa do que ao conceito do Server Driven UI, a você ter esse UI vindo de um back-end ou não, entendeu? Então, eu acho que é um pouco relativo. Você pode, sim, experimentar uma experiência não tão legal por questão de limitação de rede, num primeiro momento, ou você pode experimentar uma disponibilidade, por exemplo, entendeu? Mas eu acho que vai muito se faz sentido para você aquilo, entendeu? Por exemplo, se uma tela que ela deve apresentar produtos para o usuário, se você está com uma rede ruim, que você não tem como exibir os produtos, faz sentido existir ali dentro a sua tela montada? Não faz. Então, cara, por que eu não poderia utilizar um Server Driven UI para ele me ensinar o jeito que eu tenho que desenhar a minha tela ali dentro? Afinal de contas, ela só existe com os dados, e os dados já vão vir do back-end. Então, cara, como eu disse, é muito mais em cima da forma como você implementa isso, do que do conceito do Server Driven UI mesmo. Você pode ter ganhos em termos de produto mesmo, de você ter uma velocidade de mercado mais alta. Você vai ter perdas que, ao meu ver, pelo menos, são mínimas nessa questão, porque se você implementar tudo muito bem estruturadinho, você não vai sentir isso daí. O usuário final não vai sentir isso, tanto em questão de plano de 4G, questão de bateria, tudo mais. Para o usuário final, isso vai ser completamente transparente. Então, eu acho que são coisas a serem ponderadas ali. Exato. Acho que quando você faz uma boa prática, a mesma coisa que volta ao ponto do híbrido, do nativo. Não adianta nada fazer um nativo mal feito,
em detrimento de usar um híbrido, e então a mesma coisa com Server UI ou sem Server UI, seguir sempre as boas práticas e pensar na experiência do usuário ali, é o que vai fazer a diferença no final do dia. Exatamente. A gente vai chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Agradeço novamente aí a generosidade de estar participando, mandar um agradecimento aí para todo o pessoal que conseguiu fazer acontecer aqui esse bate-papo. Acho que agrega muito aí para a comunidade. Deixar aí um espaço para você, André, falar o que você acha aí que as empresas estão começando a adotar, startups, o que você vê aí para o próximo ano aí em relação ao Server UI, a adoção dele nos produtos mobile. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço aí que vocês me deram para poder trocar essas figurinhas, trocar essa experiência aí e falar um pouco do Server UI. Muito obrigado mesmo, gente. E eu acredito que eu não vou falar que ele vai se tornar o padrão de mercado, mas, cara, eu estou vendo muitas empresas entrando nessa jogada do Server UI e do Design System, que a gente acabou comentando aqui dentro. Muitas mesmo. Então, eu acho que isso tende a aumentar com o tempo, sem sombra de dúvidas. Que a gente vê players grandes entrando na jogada, a gente vê players menores também já começando nessa pegada para poder utilizar dessas vantagens. Então, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho ali para percorrer, mas a gente está percorrendo esse caminho a passos bem largos. Eu acho que, assim, se você não sabe o que é o conceito do Server Driven UI ainda, você não teve contato, cara, procura conhecer, procura ter um contato, fazer alguma coisa pessoal sua mesmo, só para você poder ter um feeling maior ali com a ideia, porque isso daí ainda tem um longo chão e tá aí entre os hot topics do mercado de desenvolvimento mobile. Bacana, cara. Muito obrigado e a gente fecha aqui o nosso bate-papo. Valeu. Fala, galera, fechando aí a nossa semana Server UI com essa aula aí do André. Se você ainda não mexeu, não conhece, dá uma olhada. Se você pegou esse vídeo aqui por último, volta lá na nossa playlist. A gente começou desde segunda-feira construindo aí a ideia do Server UI até hoje. E agradecer a sua presença aqui nessa semana, agradecer você que assistiu esse vídeo até o fim. Aproveita e dá uma passada aqui no canal da Zup, que a gente tem conteúdo vasto de diversas tecnologias, tanto com grandes nomes do mercado nacional e internacional. Dá uma olhada, toda semana tem conteúdo novo. E é isso, se cuidem. Para quem está assistindo esse vídeo aí na época da pandemia ainda, então se cuida, usa máscara, álcool gel. Se você está vendo já depois da pandemia, já teve a vacina, então só alegria, que bom que já passamos por isso. E é isso, um grande abraço e fique de olho aqui que logo mais tem novas semanas de conteúdo exclusivo para vocês aqui. Tchau, tchau.